Boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Parece que está baixinho aqui o som, mas acho que está certo aí para vocês, né? Tá legal? Glória a Deus. Então, igreja, quero contar para vocês como é que eu cheguei aqui hoje. Pastor, segunda-feira, me convidou gentilmente para pregar. É claro que eu não tive a ousadia de dizer que não, porque papai já tinha falado comigo. Obviamente eu disse, sim, amor, pode deixar. E na terça-feira eu tinha um monte de coisa para fazer. Quarta-feira o pastor foi trabalhar na empresa e eu fiquei sozinha. Eu já planejei, eu vou tirar o dia para escrever a palavra, eu vou orar, vou me consagrar a Deus, vou buscar o Senhor e vou escrever a palavra para deixar tudo no esquema, né? Chegou quarta-feira, o pastor saiu, eu fiquei sozinha em casa. Comecei a orar, nada. Gente, eu não sabia nem que ideia, o que eu ia falar, não sabia nada, nem o tema. Geralmente quando o Senhor me convida para pregar, eu já tenho algo em mente, eu já estou meditando em alguma coisa, Deus já está falando algo comigo. Geralmente eu estou meditando em alguma música, algum louvor, e eu fluo muito assim, de Deus me dá uma música, eu começo a cantar aquela música em casa. Eu não sei cantar, gente. Eu começo a cantar aquela música, eu começo a profetizar dentro da minha casa, eu começo a adorar, e Deus fala comigo, e geralmente eu tenho algo já em mente, assim, eu já sei mais ou menos que direção que eu vou. Desta vez, eu não sabia nem o que falar. Eu disse, Senhor, me ajuda, por favor. O Senhor mandou eu ir, eu estou obedecendo, mas o que eu vou falar? Então, chega no final do dia de quarta-feira, o pastor chega em casa, e vocês pensem, eu tinha escrito uma linha, igreja, uma única linha. O desespero começou a bater, eu disse, agora, meu Deus, acho que eu vou dizer que eu estou doente, afinal não vai ser mentira, porque eu estou tão nervosa que chega a ser uma crise de ansiedade. Misericórdia, gente. Aí hoje de manhã, eu disse, não, Deus, eu vou fazer aquilo que o Senhor me pediu. Hoje eu sentei para escrever e, não diria surpresa, mas quando eu sentei para escrever, eu entendi o que Deus estava fazendo. Porque eu apanhei tanto com essa palavra, gente. Eu não sei o que vocês vão sentir quando vocês receberem. Mas eu apanhei tanto com essa palavra. É uma palavra muito simples, mas é algo que realmente mexeu comigo, assim, sabe? Mexeu com a minha estrutura. Então, no nome de Jesus, que vocês possam receber essa palavra. A palavra de Deus diz que a palavra nunca volta vazia, e eu creio nisso. Eu creio, espero que vocês sejam tocados como eu fui. Então, eu quero convidar vocês, quero pedir para vocês orarem comigo agora, tá bom? Se você puder fechar os olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu me apresento a Ti, Senhor, mais uma vez. Pai, com muito temor de estar aqui nesse altar, meu Deus, como todas as vezes, Senhor. Mas eu creio na Tua palavra, eu creio que o Senhor tem algo para trazer à igreja, Pai, e eu creio que o Senhor vai me usar essa noite, Senhor. O Senhor já usou tantas pessoas, meu Deus, o Senhor usou até uma mula para falar com Balaão. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, que a minha dificuldade, que a minha limitação, ela não atrapalhe o Teu mover. Senhor Deus, que a minha vida engrandeça o nome de Jesus Cristo, porque não existe outro motivo para eu estar aqui se não for para honrar e glorificar Jesus. Senhor Deus, que nenhuma pessoa saia do jeito que entrou aqui essa noite, Senhor. E eu dou ordem no mundo espiritual agora, Pai, para que todo impedimento, Senhor, toda amarra na mente, toda mentira de Satanás, ela caia por terra. Dou ordem, Pai, para que os Teus anjos entrem nesse lugar, Teus anjos ministradores, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que me auxiliem a pregar essa palavra, crendo no poder da cruz, na autoridade do nome de Jesus. Assim eu oro e entrego esse momento a Ti. Amém. Nós estamos vivendo dias em que o Senhor, Ele nos desafia a andar em fé na Sua presença. Nós tivemos o seminário de cura e libertação. Coisas maravilhosas aconteceram. Eu ouvi tantos testemunhos de coisas que Deus fez,
milagres e libertações que Deus fez aqui nesse seminário. Foi maravilhoso. Então, se você tiver um testemunho, conte, compartilhe. É muito edificante. Vai fortalecer a fé dos teus irmãos. No domingo passado, o pastor, ele terminou a série que falava sobre os Atos dos Apóstolos, os discípulos de Jesus. Como foi, como a palavra foi pregada, como o Espírito Santo foi liberado, como as pessoas foram alcançadas, os milagres, as maravilhas que aconteceram. E vocês lembram, o pastor entregou um caderninho e ele nos convidou a continuar escrevendo o livro de Atos. Um grande desafio, não é verdade? E hoje, o que eu quero falar tem muito a ver com isso. Nós fomos chamados para essa tarefa, né? Mas agora, o que nós vamos fazer? De forma prática, é tudo maravilhoso, é tudo muito lindo, mas quando a gente sai lá fora, como que a gente vai fazer? O que a gente precisa fazer para cumprir essa tarefa? O que vocês acham? A resposta para isso é andar em fé. Jesus, no livro de João, capítulo 14, 12, se puder colocar na tela para mim. Jesus disse assim: digo-lhes a verdade, aquele que crer em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. O que diz? Aquele que crer. Aquele que crer em mim fará as obras que eu tenho realizado e fará ainda maiores. Gente, que desafio é esse? O que é isso? Como é que vocês se sentem com isso? Eu me sinto, a primeira coisa que eu penso assim, Jesus, como que eu vou fazer isso? Como que vai ser? E a palavra diz crer. O que significa crer? O que significa fé? Fé significa confiança, crença, credibilidade em algo ou alguém, mesmo que não haja evidências que comprovem sua veracidade. Fé é acreditar mesmo sem ver. Acho que todos nós sabemos, né, o que significa. Lá em Hebreus 11:1, se puder colocar para mim, por favor, fala assim. Versículo muito conhecido, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Glória a Deus. Meditando nessa palavra, o Senhor me mostrou uma coisa. O nosso problema não é a falta de fé, porque a maioria das pessoas acreditam com toda a sua alma que não conseguem fazer as obras que Jesus fala. Ou seja, nossa fé está direcionada para o lado errado. Muitas pessoas têm a certeza de que não fará tais obras. Tenho certeza que se eu chamar alguns aqui e perguntar para vocês, eu acho que, pelo menos eu olho muito para a minha limitação e penso, como eu vou fazer o que Jesus pediu? Só que a palavra é verdadeira. E como a gente viu lá em Atos dos Apóstolos, nós vimos coisas tão maravilhosas. Nós vimos Pedro passando com a sua sombra e curando pessoas. Nós vimos Estevão pregando, foi chamado para servir mesa e foi pregar. E a maneira como ele conduzia, a maneira que ele pregava o evangelho, é fascinante. Ele foi o primeiro mártir, como o pastor colocou. Filipe, ele foi transladado, gente. Vocês conseguem imaginar isso? Ele foi transportado de um lugar e colocado no outro lugar, correndo ao lado de uma carruagem para poder pregar o evangelho para o eunuco. Vocês já imaginaram vocês vivendo isso, gente? Porque é o que a palavra diz, é o que Jesus falou. Aquele que crê fará as obras que eu fiz e fará maiores. Vocês conseguem se ver nessa situação? Vocês conseguem se imaginar assim? Então, como eu falei, eu tenho que pedir para o Senhor me visitar
muitas vezes para que eu consiga ter essa visão. Só que o tema que eu quero falar hoje é por que isso acontece. Por que que nós temos facilidade para crer que não vai dar certo, em vez de crer que vai dar certo? Crer que nós não vamos conseguir fazer, ao invés de crer que nós vamos fazer, porque a palavra está nos dizendo isso e a palavra é verdadeira. Nós vamos entrar em 4 pontos, bem simples. O primeiro ponto é o seguinte: nós não cremos por quê? Ou melhor, nós cremos na outra face por quê? Porque não conhecemos o nosso Deus e o seu caráter. Quero falar um pouquinho disso. Deus pode tudo. Ele criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Gênesis 1, do 1 ao 3, fala o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Neste texto, nós vemos Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo juntos no início da criação. Se verdadeiramente nós crermos num Deus que criou todas as coisas, vamos entender que não tem nada difícil ou impossível para Ele, certo? O problema é que realmente não entendemos a profundidade e a grandeza de Deus. Olhamos para Deus de uma forma limitada, mesmo sem querer ou sem perceber, nós fazemos isso. Quero dar um exemplo. Toda vez que nós olhamos para uma enfermidade e nós achamos que ela não pode ser curada, nós estamos limitando Deus. Toda vez que nós achamos que não estamos aptos para cumprir uma determinada tarefa, uma determinada função, para estar em algum lugar que Deus nos designou para isso e nós achamos que não podemos, nós estamos limitando Deus. Te pergunto hoje, se você precisasse expulsar um demônio, você teria fé para isso? Temos que pensar nisso. Eu sou uma pessoa que tem a mente muito racional. E eu tenho muita dificuldade, assim, eu preciso estar orando e pedindo para Deus mudar a minha mentalidade, para Deus revelar para mim a grandeza e o poder dEle, para que eu possa agir em fé. Porque eu tenho sempre essa tendência de ir para o racional. Para mim isso é uma luta constante. Creio que tem pessoas que têm mais facilidade do que eu. Mas uma oração que eu faço sempre, para o Senhor renovar minha mente, para o Senhor me mostrar a grandeza dEle. Porque se eu entender quem é Deus, eu não vou ter medo. Se eu entender quem é Deus, eu não vou ter receio. Se eu entender que o Deus que foi capaz de criar tudo com o poder da sua palavra, Ele está me mandando fazer algo, eu preciso ir. Deus, Ele não muda. Essa é uma outra característica de Deus. Em Tiago 1,17, a gente pode ler o seguinte: diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Deus, Ele nos deu determinadas características, determinados dons, e Ele não muda. Deus não é inconstante. Às vezes nós olhamos para Deus com os nossos olhos. A palavra diz que se os nossos olhos forem bons, tudo será bom, não é verdade? Mas, então, a gente tem a tendência de olhar como a gente é. Se eu sou inconstante, a tendência de eu olhar para Deus é achar que Ele também vai ser inconstante, que Deus também vai mudar. Mas Ele não muda. Ele não é inconstante. Números 23:19 fala assim:
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Não, né, gente? Então, mais uma vez, a gente precisa ter esses conceitos claros na nossa mente, para que a gente possa fazer aquilo que Ele nos pede. Deus, Ele não erra. Deus é perfeito. Me conta uma coisa. Você acha que o Deus Criador, perfeito, imutável, te mandaria fazer algo sem te dar um respaldo? O que você acha? Quanto mais conhecemos a Deus, mais nos apaixonamos por Ele. O pastor falou disso ontem. Aliás, ele falou muitas coisas ontem do que eu passei o dia meditando e pensando. Quanto mais nós conhecemos a Ele, mais nos apaixonamos. Nossa fé aumenta, porque nós conhecemos a grandeza desse Deus maravilhoso. Nossa fé, ela é multiplicada. E nós podemos direcionar essa fé para Ele. Confiando, crendo. Os salmos que o pastor leu hoje. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. A palavra é rica, ela é maravilhosa. É isso que nós precisamos reter na nossa mente e pensar quando nós tivermos um desafio para seguir. Quando conhecemos a Deus, passamos a entender que nós não podemos nos deixar paralisar por vozes que não são dEle. Cada vez que sentimos medo e paramos, nossa fé está no diabo e não em Deus. Forte isso na igreja, mas é uma verdade. Ou seja, não é falta de fé, porque fé é ter certeza de algo que eu não estou vendo. Se eu estou comissionado a fazer algo e eu creio que não vai dar certo, então eu estou crendo, não é falta de fé, mas é fé em algo errado. Nós estamos direcionando a fé que deveria ser direcionada a Deus em uma voz que não é de Deus. Então nós paramos e paralisamos com isso. Essa foi a primeira vez que eu apanhei durante a palavra. Como nós deixamos de ouvir a voz de Deus e nós paramos por vozes que não são dele? Como nós deixamos o medo nos parar? Nós não cremos num Deus tão grande, um Deus que faz tantas coisas, um Deus que guarda as nossas vidas, um Deus que cuida de nós, para crer em algo que gera medo em nós. E por isso a gente paralisa muitas vezes. Então eu quero convidar cada um de vocês para parar de deixar o medo nos controlar. Nós precisamos dar um basta. Dá um basta nisso. Como? Trazendo à nossa memória, trazendo à nossa mente quem é Deus. Um Deus tão grandioso que fez tantas coisas maravilhosas. Um Deus que criou um universo. Um Deus que criou todas as coisas, que criou o homem do barro, moldou o barro com a sua mão e soprou fôlego de vida. Você acha que esse Deus não pode te ajudar naquilo que você precisa? Naquilo que você tem que fazer? Claro que pode, né, gente? Ponto 2. Acreditamos que somos capazes de fazer as obras que Jesus disse porque não conhecemos nossa identidade em Deus. O amor de Deus por nós é incondicional e insuperável. João 3,16 fala assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. E com certeza ele é um dos mais importantes. Eu não sei como vocês entendem esse versículo, mas eu tive muita dificuldade e eu creio que ainda hoje eu não tive a revelação completa daquilo que Deus falou ali. Jesus, Ele suportou tudo por nós. O Senhor, desde o primeiro pecado, o Senhor traçou um plano de redenção para nós.
para nos libertar, para nos tirar da escravidão. É um amor que supera barreiras, é um amor que perdoa nossos pecados, um amor que suporta toda rejeição. Apesar de tudo isso, Jesus foi na cruz por nós. O pastor pregou no ano passado uma série de mensagens sobre a crucificação. Essas mensagens, elas estão lá no aplicativo. Eu não sei se vocês ouviram, o que vocês acharam dessas ministrações. Mas a cada culto, eu saí impactada com a grandeza daquilo que Deus fez por nós. Quando eu olho para a mensagem da cruz, quando eu olho para aquilo que Jesus fez, e quando eu olho para mim, como eu era orgulhosa, como eu era rebelde, como eu me achava dona da verdade, como eu era insubmissa, eu fico pensando, como Jesus fez isso por mim. Hoje, eu sei, hoje eu consigo entender um pouco mais, mas mesmo assim, eu creio que eu não sei a totalidade ainda. Antes eu pensava que quando fala, porque Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Eu achava que isso era algo genérico. Eu achava que isso era para atrair pessoas para a igreja. E essa foi a segunda vez que Deus me moeu. Jesus gentilmente, Ele me falou quem eu era, Ele me mostrou como eu estava. E Ele me mostrou que mesmo assim, Ele escolheu me amar. E isso é uma experiência pessoal que cada um de nós precisa ter. Isso não é algo genérico, não é uma coisa que se fala assim. Isso é uma verdade. Se fosse por uma única pessoa, Jesus teria feito. Se fosse só por você, Jesus teria feito. E eu olho quanta heresia tinha em mim antes de me converter, o quanto eu falava mal das coisas de Deus, o quanto eu não respeitava as coisas de Deus. E eu vejo assim, o amor dele por cada um de nós, o quanto é verdadeiro e maravilhoso. Se você não teve essa experiência ainda, dele te mostrar algo pessoal ali com você, ore para que você tenha essa experiência, porque a tua vida vai mudar e você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Nunca mais, porque quem tem uma experiência dessas com Ele, se transforma, recebe a sua verdadeira identidade, quem Deus te escolheu e quem Deus te chamou para ser. Não tem a ver com tarefas ou atribuições, mas tem a ver com ser, quem você é para Ele. Romanos 8:38 fala assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos aplaudir Ele? Irmãos, nada pode te separar desse amor. Nenhum pecado que você cometeu, nada que você possa fazer de bom pode aumentar esse amor que Ele tem por você, porque esse amor, ele é tão grande, a ponto dele entregar Jesus por você. Se permita ser filho. Se você não teve essa experiência, como eu falei, ore, peça isso a Deus. Peça para que Ele venha ao teu encontro com essa verdade. Se permita ser filho de Deus e receber desse amor incondicional. Por causa desse amor, você vai amar outras pessoas. Você vai ser curado e com certeza você vai andar em fé e vai fazer as obras maiores que Jesus falou. Até aqui, nós falamos sobre conhecer a grandeza de Deus, sobre conhecer a nossa identidade de filhos. Mas um outro motivo pelo qual nós não agimos em fé
é porque nós não conhecemos a palavra de Deus. O pastor falou sobre o mergulhando. Isso é algo que o Senhor colocou no nosso coração já desde o ano passado. O mergulhando na palavra. Nós temos também o estudo bíblico do pastor Felipe. Não sei quem está acompanhando, mas é algo muito bacana. Ele traz uma linguagem simples, ele traz o texto bíblico, ele traz o contexto histórico, ele traz o contexto cultural. E ali a gente consegue entender muita coisa que a gente não entende lendo sozinhos muitas vezes. Então se aprofunde. Sabe, se você entender que conhecer a Bíblia vai mudar a tua vida, você vai poder priorizar isso. E isso explica porque é tão difícil a gente ler, tão difícil a gente se concentrar, é tão difícil a gente meditar nisso, porque é libertador, é algo que realmente vai trazer mudança na nossa vida. Nós não vamos conseguir conhecer a Deus e conhecer a nossa identidade sem a leitura da palavra. É impossível. Por mais que a gente ache que sabe, a gente não vai ter essa experiência profunda. Porque é através da palavra, através dos exemplos da Bíblia. Como lá você pode ver homens, mulheres, pecadores, que resolveram obedecer a Deus. E as coisas grandes que Deus fez através deles. Não porque eles são especiais, como eu comecei lendo aqui. Aquele que crê em Jesus, fará as mesmas obras e fará obras maiores. Então isso não era só para eles. Homens como Gideão, que disse, Deus, eu não vou. Gideão era muito medroso, gente. Eu sou menor da casa do meu pai, Senhor, quem sou eu para ir? A minha família é mais pobre. O que tinha a ver, gente? A família mais pobre, menor? Não tinha nada a ver. Era o medo falando, né? O próprio Abraão, ele teve diversos encontros com Deus, e a cada encontro ele saía com Deus mostrava para ele, não, Abraão, eu não mudei, está certo o que eu falei para você, não mudou nada, a promessa continua. E até chegar ao ponto dele ser pai com 100 anos de idade, gente, é muita coisa, é um verdadeiro milagre. Deus levou ele, Deus testou ele até o último, para que realmente, e Abraão é tido como pai da fé, né? A cada situação, a cada evento, ele saía diferente, né? E é isso que Deus nos chama para viver. Hebreus 4:12 fala assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Palavra poderosa. A palavra de Deus, ela tem o poder de separar alma e espírito. O que quer dizer isso, gente? Ela separa os nossos sentimentos, as nossas emoções, daquilo que é espiritual e verdadeiro. Como eu iniciei contando o meu testemunho aqui, de como foi para estar aqui, e se eu deixasse a minha emoção me dominar, eu teria fugido, gente. Muitas vezes eu fiz isso já. Só que chegou um ponto na minha vida que eu disse assim, não, agora basta. Agora chega. Agora eu não aceito mais isso. E a palavra de Deus, ela tem poder para fazer isso, se você ler e meditar nela. Ela vai separar o que é sentimento da tua alma e o que é verdade espiritual. Ela é viva e eficaz. O que quer dizer isso? Ela é pessoal e particular quando você está lendo. Aquela palavra é exatamente para você. Mas ao mesmo tempo, ela atinge todas as pessoas. É algo maravilhoso, somente Deus para fazer isso. A palavra de Deus, ela é atemporal. Ela serve para todos os momentos.
Toda a história da humanidade é pautada pela palavra de Deus. Você pode encontrar respostas para tudo que você quiser na palavra de Deus. Imagina assim, a palavra de Deus é como uma régua. E nós precisamos comparar as nossas atitudes e até as nossas intenções com ela. Ali nós lemos que ela irá julgar as intenções do nosso coração. Forte isso, né, gente? Quando nós lemos a Bíblia, além dessas verdades, nós temos acesso a inúmeras promessas para cada um de nós. Eu fiz uma pesquisa hoje e o número de promessas da Bíblia, eu encontrei o número de 8.810 promessas. É muita coisa, né, gente? É muita coisa. Então, os planos de Deus não mudaram. Os planos de Deus são perfeitos. A gente precisa buscar isso para nós. Se a gente não lê a palavra, a gente não vai conhecer as verdades espirituais que Ele quer nos mostrar. E a gente fica com a nossa verdade de sentimento. A gente acha que aquilo ali, nós temos fé no que sentimos, em vez de ter fé em Deus. Nós temos fé no que nós estamos vendo, em vez de ter fé na visão que Deus nos deu de futuro. Josué 21:45 fala assim: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Então, queridos, eu quero deixar esse convite. Leia a Bíblia. Com certeza, Deus vai falar com você, específico com você, para aquilo que você precisa, aquilo que tem de bom em você, Deus vai ressaltar, e aquilo que precisa ser mudado, Deus vai ressaltar. E agora, eu quero entrar no último ponto. Por que nós desviamos a nossa fé das promessas de Deus? Porque nós não tivemos a renovação da nossa mente através do Espírito Santo. Esse é o último ponto, meus queridos. Se o louvor quiser se posicionar, pode vir. Sem a gente pedir para Deus a renovação da nossa mente, para que Ele nos visite, que o Espírito Santo habite em nós, para que a gente possa ter uma experiência com Ele, a gente nunca vai conseguir fazer aquilo que Jesus disse. Romanos 12:2 fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. O que diz lá? Experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. João 14:16 fala assim: Jesus, quando estava para ser crucificado, em uma reunião com os discípulos, Ele fala o seguinte: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. O que Jesus diz que o Espírito Santo fará? Ele será um conselheiro, e Ele viverá conosco, e Ele estará conosco. Você pode procurar na Bíblia, o Espírito Santo, Ele é o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso conselheiro, o nosso incentivador. Porque senão, como que nós vamos fazer essas obras que Jesus disse? Nunca, gente, nunca. Se o Espírito Santo não estiver movendo algo dentro de nós, testificando a nossa identidade, falando, Deus é grande, Deus é grande, Deus é grande, nós nunca vamos conseguir fazer essas obras. Então, queridos, o problema nosso não é falta de fé, mas é crer no que não é Deus, crer em algo que não é de Deus. É o Espírito Santo que nos convence a fazer coisas que consideramos impossíveis aos nossos olhos. É o Espírito Santo que nos convence que a palavra é verdadeira. Queridos, quem aqui já leu a Bíblia e parou e disse: gente, o que é isso? Só eu?
coisas assim, experiências maravilhosas. A gente falou aqui de algumas, de Pedro, de alguns personagens ali que realmente viveram aquilo, gente. Romanos 8, do 26 ao 27, fala assim: da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Jesus, glória a Deus. Amados, para fazer as obras que Jesus nos comissionou, nós precisamos direcionar a nossa fé a Deus. Para desenvolver a nossa fé, nós precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer o amor de Deus por nós e quem nós somos, precisamos conhecer a palavra de Deus e nos apropriar das promessas que o Senhor tem para nós, pedir a Deus a renovação da nossa mente através do Espírito Santo, porque com a nossa mente racional nós nunca vamos conseguir fazer o que Deus nos pede, nós vamos sempre olhar para a nossa limitação. E amados, essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para eu compartilhar com vocês. E agora, eu queria dizer assim, eu queria contar para vocês. Lembra que eu falei que o Senhor, Ele sempre traz uma música, e essa música eu declaro, e essa música eu profetizo. Meus vizinhos devem achar que eu sou louca. E sabe qual é a música que o Senhor me trouxe para essa palavra? Lutamos com armas de fé, nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível. Prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso
Deus não muda, Deus não erra. Deus te chamou para fazer grandes obras. Aquele que crê fará as mesmas obras e fará maiores, fará maiores. Jesus falou que faremos obras maiores. Então eu te convido, ora ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, pede para Ele renovar a tua fé, pede para Ele direcionar os teus pensamentos, pede para o Espírito Santo renovar a tua mente, que a tua mente esteja focada no Senhor, o Deus grandioso, um Deus vitorioso, imensurável Deus, Deus maravilhoso, aqueles que está sentado acima do trono dele nunca muda, é invariável, não há sombra, não há inconstância. Deus grandioso, Deus maravilhoso, o Deus que te chamou para fazer grandes obras, está olhando para você nessa hora e te pergunta: filho, o que queres que eu te faça agora? O que queres que eu te faça agora? Eu te envio e eu te respaldo. Grandes obras você vai fazer no meu nome. Aquele que crê fará grandes obras em meu nome, disse Jesus, verdadeiramente. Tempestade.
Mulheres, escute uma coisa aqui que eu vou falar para você. Deus está destravando a sua língua. O medo de falar, o medo de ir, ele já não faz mais parte da sua vida. Deus está liberando isso. Há uma nova estação, há um novo tempo, aonde mulheres serão usadas, assim como Débora foi usada, assim como Esther foi usada, assim como muitas mulheres na Bíblia foram usadas. Deus está levantando mulheres nessa igreja, mas não para ficar escondidas atrás dos seus maridos. Mulheres que se posicionarão na linha de frente, que se colocarão na linha de frente, para orar, para interceder, para pregar, para levar o Evangelho, para fazer a vontade de Deus, para ser um instrumento, uma voz profética. A pastora é uma voz profética nessa igreja. E toda vez que ela sobe aqui, ela libera algo sobre a igreja. E Deus está chamando a atenção da igreja. Agora é a hora de vocês andarem, a hora de vocês caminharem em fé, com intrepidez, com ousadia. Nós só viveremos as coisas que Cristo deseja que nós vivamos, queridos, se nós entendemos aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo aplicado em nossa igreja. Queridos, Deus não está chamando você para escrever o livro de Atos sem te dar o suporte que você precisa. Deus não está te chamando para ir evangelizar, não está te chamando para ir pregar sem te suprir em suas necessidades. A palavra diz que é na sua fraqueza que Ele se manifesta em poder, em glória e força. Então muitas vezes nós nos escondemos, muitas vezes nós nos limitamos para viver a vontade de Deus. Mas hoje nós recebemos uma lição, recebemos uma direção, nós sabemos, então nós, queridos, nós temos o ensino, nós precisamos praticá-lo. Todos nós sabemos o que precisamos fazer, queridos. Mesmo quando você está caminhando no caminho errado, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe qual é o caminho certo, você sabe qual que é a direção correta a ser tomada. Então, queridos, é a hora de tomar a decisão. É a hora de seguir em direção àquilo que é correto. É a hora em seguir em direção ao plano de Deus para a sua vida. Quantas Déboras estão escondidas nos seus quartos secretos e não saem do anonimato? Quantas Esther estão escondidas nos seus quartos secretos e não saem do anonimato? Está na hora de se levantar. Está na hora de se colocar de pé e louvar a Deus, glorificar o nome dEle. Amém? Eu quero fazer uma oração por você, para a gente encerrar o culto. Glorifico a Deus pela vida da Simone, pelo que ela é na minha vida e pelo que ela é nessa igreja. E glória a Deus pela palavra, glória a Deus por tudo que nós recebemos através da vida dela. Amém? Depois, quando acabar o culto, vai lá dar um abraço na pastora. Amém, queridos? Honre a vida da tua pastora, porque ela está realmente se superando para estar aqui, tá bom? Quem pega esse microfone e vem aqui sabe o que é vir pregar aqui em cima, sabe o que é preparar uma palavra, sabe o que é investir tempo para poder estar aqui. Então, queridos, honre a tua pastora, tá? Honre a vida dela, amém? Vamos orar então. Eu quero te convidar a fazer uma oração, entregando tua vida a Jesus Cristo. Se você entende que Jesus Cristo morreu naquela cruz por você, que Ele é Filho de Deus e deseja tomar uma atitude essa noite, de convidá-lo a entrar ao seu coração e falar: faz parte da minha vida, Senhor, me ajuda nessa caminhada, me direciona. Se esse é o desejo do teu coração, você tem essa vontade de ter uma nova vida, de caminhar em direção ao propósito de Deus, queridos, você precisa ter fé. E aquilo que foi ensinado aqui hoje, nós precisamos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu naquela cruz pelas nossas vidas. Se você entende isso, acredita nisso, feche teus olhos, queridos, faça uma oração comigo. Coloque a sua mão sobre o seu peito e ora lá: Pai, em nome de Jesus, Em nome de Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu agradeço Eu agradeço
pela atitude de Cristo naquela cruz. Pela atitude de Cristo naquela cruz. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E morreu na cruz por mim. E morreu na cruz por mim. Para que meus pecados fossem perdoados. Para que os meus pecados fossem perdoados. Essa noite. Nesta noite. Eu declaro. Que Jesus Cristo. É o Senhor. É o Senhor. É o Salvador. É o Salvador. Da minha vida. Da minha vida. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai, glorifica o teu santo nome, porque vidas se achegam ao Senhor. Dê aos teus filhos as experiências que eles necessitam. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor se faça presente nessas vidas. E eu declaro, Pai, um novo tempo. Eu declaro, Pai, uma nova estação sobre a vida de cada filho teu nesse lugar aqui essa noite, Deus. Em nome de Jesus. Quero fazer mais uma oração. Permaneça com os teus olhos fechados. Amém. Amado Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Como foi declarado aqui no começo, Pai, essa palavra é uma palavra rema em nossas vidas. E nós, Pai, recebemos da tua palavra. Peço a ti, Pai, que no nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor desperte em cada um de nós, Pai, o interesse de buscá-lo, de conhecê-lo, o interesse de identificar, Pai, a quem somos diante da tua presença, reconhecer a nossa identidade. Desperta também em nós, Pai, o desejo de conhecer a tua palavra, Deus. No nome santo de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos caminhar em direção àquilo que o Senhor tem para nós, que nós possamos viver a tua vontade, Deus, e no nome de Jesus Cristo, que nós possamos glorificá-lo, que nós possamos honrá-lo, Deus, em tudo aquilo que o Senhor tem pedido para cada um de nós, Pai. Desperta, Pai, a fé, Pai, que nós precisamos ter para viver as obras que o Senhor tem nos direcionado, que o Senhor tem nos designado, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Coloca as tuas mãos sobre as nossas vidas e usa-nos como um instrumento em tuas mãos, Pai. Onde nós estivermos, Pai, nós somos instrumentos em tuas mãos, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, queridos? Quem crê, dá uma salva de palmas a Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Se você nos visita hoje, nós temos o Ministério do Boas-Vindas. O pessoal estará lá atrás, amém, com essas plaquinhas aqui, para, queridos, anotar teu telefone, se você quiser deixar o telefone, anotar teu nome se você quiser, ou então, queridos, se você, eu quero uma oração, esses caras vão orar por você lá também. Se você quiser conhecer uma célula, esses caras vão indicar a célula para você também. Enfim, eles vão apresentar a igreja para você, tá? Se você tiver interesse, em nome de Jesus, por favor, não vá embora sem passar ali. E lembrando que nós temos um presente para quem é visitante. Cadê os presentes, Miguel? Tá ali? Tá lá? Tá com você? Tem que estar lá. Miguel, veja essa parada aí, tá bom? Então coloca lá, vai estar na mão dos meninos aí para entregar para você que é visitante, tá bom? Amém, queridos? Não vai embora que a gente tem um presente para você, nós vamos abençoar a sua vida, tá legal? Então é isso, que Deus os abençoe poderosamente, amém, queridos? Eu quero te convidar, vamos orar um Pai Nosso para nós terminarmos, e em seguida que Deus direcione vocês, que Deus abençoe de uma forma poderosa, amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Sempre. Levante uma das tuas mãos, com o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito esteja contigo. Que Deus te abençoe poderosamente, queridos. Vá em paz e que o Senhor esteja com você o restante desse dia. Amanhã guarde a tua vida e que você seja uma bênção onde você estiver, amém? E que eles não esqueçam, creia que Deus pode fazer a diferença na sua vida, em nome de Jesus. Aplauda bem forte o Senhor, querido.